Bem, quem nos fala agora é o promotor dos eventos, o presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, professor doutor Luiz Fernando Saraiva. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve. Eu queria agradecer, saudar a mesa, saudar todos vocês que estão presentes. Eu acho que quem frequenta os eventos da BPHE sabe que o Alcides é quase um patrimônio da nossa associação. E todo mundo sabe que Criciúma era a cidade do Alcides. É um grande prazer conhecer a cidade do Alcides, a Universidade do Alcides, ter vocês e reforçar, né, que desde sempre o Alcides, né, fez um evento com muita potência e muito carinho. A potência intelectual é dada pelos trabalhos de vocês, pelas pesquisas, pelos trabalhos, pela excelência, né, que a gente sempre teve na associação. E o carinho todo que a gente está sentindo aqui é a preocupação do Alcides, da sua comissão organizadora. Na verdade, quando o presidente da BPHE ele anuncia, ele abre um evento, ele já está no final do ser né, porque é o vice-presidente, uma tradição da associação, que o vice-presidente assuma no seu lugar. Amanhã o Alcides, depois da manhã, ele se torna presidente da BPHE. Espero, né, que vocês votem nele, concordem com a chapa. Né? E, da minha parte, eu queria agradecer muito, né, a diretoria que trabalhou conosco esses 2 anos, né, a professora Rita Almico, como secretário, o professor Fernando Cerqueira Lima como tesoureiro, o professor Alcides como vice-presidente, o professor Simó como vice-secretário, a professora Thalita como vice-tesoureira. E é uma honra e um orgulho ter um vice-presidente da envergadura do professor Alcides, e um prazer e uma honra estar abrindo esse congresso que está sendo tão bonito, tão agradável desde sempre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nós vamos encerrar as falas de abertura ouvindo o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Unesc, professor doutor João Henrique Zanelato. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o professor Dr. Alcides Goulart Filho, da coordenação do evento, o professor Luiz Fernando Saraiva, também presidente da Associação Brasileira de História Econômica, professor Álvaro Garrido, veio nos dar a honra de vir aqui conversar e discutir conosco essas temáticas. Semana passada eu estava num evento aqui, fui convidado para a mesa também, por conta de fazer parte do programa de pós-graduação, e uma das falas, das pessoas que estava fazendo a abertura da mesa disse que o discurso, né, quando está numa abertura, você deve ser rápido e bom. Deve ser um discurso rápido e bom. Se ele não for bom, que seja rápido. Eu estou usando as palavras do colega da semana passada. Assim como o Alcides agradeceu, eu queria agradecer em nome do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, no qual agora estou na coordenação, em nome da universidade, agradecer à Associação Brasileira, né, Pesquisador em História Econômica, por escolher Criciúma e escolher a nossa universidade para sediar esse evento, né, o 13º Congresso Brasileiro de História Econômica e o 14º Conferência Internacional de História de Empresas. É um evento consolidado, né? Tem uma trajetória, é um evento já consolidado nacionalmente e poderia dizer internacionalmente, né, pela presença de pessoas, de nomes, né, que vêm contribuir para consolidar cada vez mais esse evento. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de coordenar uma mesa, de comentar uma mesa, e o debate foi muito produtivo, as apresentações dos trabalhos. E é também nesses eventos que a gente tem a oportunidade de encontrar colegas, amigos, né? Encontrei hoje aqui um colega de longa data, que foi professor aqui em 2005. E desde 2005 eu não via ele, a gente não tinha oportunidade de conversar, ele está lá no Pará, o Danilo, que está aqui hoje conosco, né? Então, uma longa data, é nesses eventos que a gente acaba se encontrando, né? E queria dizer também que, ao meu ver, o evento, né, olhando, quando você pega agora o evento, a feitura do evento, pega o caderno e olha o evento, né, a estrutura, né, tu vê a qualidade, e me parece, assim, ao meu ver, o evento caminha aí por 2 temas centrais, atuais, né, que é pensar a democracia e o avanço das direitas em âmbito, né, nacional e internacional, e pensar também o desenvolvimento
da América Latina em perspectiva histórica. Acho que estão, e que, de certa maneira, estão entrelaçados, né? Esse avanço das direitas vai impactar e vem impactando muito no processo de desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Então, acho que são dois temas aí que estão na ordem do dia e que a comissão organizadora do evento soube, né, catalisar isso, essas questões que estão presentes no momento atual. Então, dito isso, eu quero, né, mais uma vez agradecer a associação pela escolha de Criciúma, pela escolha da nossa universidade, desejar a todos um bom evento, que certamente vai ser e está sendo, né, que se sintam bem acolhidos em Criciúma e na universidade. Muito obrigado. Dando sequência à programação, nós convidamos o professor Alcides a permanecer na mesa, ele será o mediador, juntamente com o nosso palestrante. Agradecemos a presença dos doutores, professores Anelato e Saraiva. Muito obrigado aos dois. Gostaria de apresentar o nosso palestrante, professor Dr. Álvaro Garrido. Ele é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde coordena o grupo de pesquisa de História Econômica e Social. É pesquisador do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra. É pesquisador colaborador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa. Os temas do corporativismo, da economia do mar e da economia social são centrais no seu projeto de pesquisa. Recentemente, ele publicou o livro Corporativismo, Fascismos, Estado Novo. Também publicou Uma História da Economia Social e Queremos uma Economia Nova, o corporativismo salazarista. Está apresentado nosso palestrante, com a palavra inicialmente o mediador, professor Dr. Alcides Goulart Filho. Muito bem, prazer agora estar aqui ao lado do Álvaro, fazer uma breve apresentação, a breve apresentação do currículo já foi feita pelo Laênio, mas dizer que é um prazer estar com o Álvaro, ao qual eu tive a oportunidade, que ele teve um convívio mais próximo quando eu passei meu estágio de pós-doutorado em Coimbra, né, e onde estabeleci uma relação de amizade acadêmica, foi se consolidando está se consolidando cada vez mais, né, Álvaro? E o Álvaro, eu ouvi várias vezes ele falando em Coimbra, né, em Lisboa, em conferência, em Portugal, é uma grande referência nos estudos sobre o corporativismo, sobre o Estado Novo, sobre redemocratização. Quando eu falei que eu gostaria de convidá-lo para estar aqui, ele sugeriu esse tema. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo e gostaríamos de ouvir, inclusive, né, sobre democracia, consolidação da democracia e possibilidades de desenvolvimento, relação democracia e desenvolvimento, a experiência portuguesa, né. O Álvaro, eu vou só falar de 3 livros que ele lançou recentemente, que é um dos temas que já vem, né, da tese de doutorado dele há um bom tempo, sobre as pescas em Portugal, né, e esse é um tema que vem desenvolvido também recentemente, que é a economia social em movimento, uma história das organizações, economia social em Portugal e economia solidária. E recente também queremos uma nova economia, que é o estudo do corporativismo em Portugal. Então, para mim, né, encerrando, é um prazer, Álvaro, estar aqui, né, trazer aqui na universidade, nesse encontro de história econômica. Muito obrigado e sinta-se à vontade, né, no nosso encontro na universidade e em Criciúma. Muito obrigado, Alcides. Eu devo ser assertivo nos agradecimentos, porque tenho sido muito bem tratado estes dias. Estou a gostar imenso deste convívio académico e pessoal. Tem sido muito gratificante, como é quase sempre no Brasil, mas Santa Catarina parece superlativo.
e quero agradecer muito especialmente, primeiro do ponto de vista institucional, ao Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Económica, o professor Luís Fernando Saraiva. Quero agradecer também ao coordenador da pós-graduação, o professor João Henrique Zamelato, que estiveram ambos aqui na mesa, e agradecer muito ao professor Alcides Goularte, que é um bom colega e um bom amigo, que um dia me bateu à porta para fazer um pós-doc e que é um académico com uma ética invulgar. Eu quero sublinhar isto aqui, vocês conhecem bem melhor do que eu o Alcides, mas quero sublinhar esse traço muito saliente da personalidade do Alcides enquanto professor e pesquisador, que é uma ética académica muito, muito saliente. Eu hesitei bastante no tema a trazer aqui, pensei num tema teórico, eventualmente mais abstrato, mas achei que na situação atual do Brasil, que nós sentimos muito em Portugal e vivemos quase como uma dupla cidadania, seria interessante trazer uma narrativa ou uma interpretação sobre a história da democracia portuguesa. Como digo ali naqueles 3 tópicos de objetivos, o objetivo é partilhar convosco ou contar uma história que deu certo, genericamente a democracia portuguesa, que é jovem desde 1974, na realidade tem dado certo, apesar de alguns problemas. Além disso, quero-vos apresentar um processo histórico que obviamente tem conflito, tem tensões, mas que articula este triângulo mágico que sustenta ou deve sustentar as democracias, ou seja, o desenvolvimento económico, as políticas sociais públicas e a cidadania democrática. E depois há aqui um outro elemento do triângulo, digamos que é um triângulo com 4 vértices, que é uma coisa estranha, que é o papel histórico e atual, muito presente, porque nós estamos a falar de história do presente, da economia social em Portugal. Eu tenho estudado, isso já foi dito, nós em Portugal temos consagrado legalmente, juridicamente, um conceito de economia social, porque a realidade da economia que vocês chamam solidária não é exatamente a mesma em Portugal e na América do Sul e no Brasil em particular. Já iremos ver. Portanto, interpretem esta comunicação, esta fala, esta conversa e depois o debate que iremos ter e que desejavelmente teremos como uma homenagem cívica, crítica, ao atual momento do Brasil, sobre o qual eu tenho uma opinião preocupada e empenhada, e nesse sentido quero partilhar convosco uma história democrática, de pilares de democracia, de sedimentos institucionais de uma democracia que tem dado certo e que está no bom caminho e que vocês talvez não conheçam tão bem como isso, porque nós nunca conhecemos tão bem os outros países como julgamos, mesmo que lá vamos várias vezes. Bom, em primeiro lugar, eu quero salientar que em Portugal há uma herança difícil que o 25 de Abril e a Revolução herdam do Estado Novo. O Estado Novo era um regime autoritário, como sabem, que teve uma longevidade invulgar e de alguma forma bizarra, perdurou de 1933 a 1974, se quisermos alongar o critério, perdurou de 1926 a 1974, e o Estado Novo português tinha uma lógica autoritária, mas teve também elementos retintamente fascistas, sobretudo nos anos 30 e nos anos 40, e era um regime que, pela positiva, na sua autodefinição constitucional, apenas se designava corporativo. Portanto, era um Estado corporativo autoritário, de direito corporativo, e a realidade do regime de proteção social ou do sistema de proteção social que a retórica corporativista anunciava, ou seja, o Estado Social Corporativo, que na verdade era um Estado Social fascista, é aquela que vem neste gráfico. Ou seja, até 1974, uma cobertura muito incipiente, muito limitada, nada universal, do sistema público de segurança social, que era a chamada Previdência Corporativa, que foi
construída a partir de 1935 e que tinha modalidades de seguro social muito incipientes, não universais, discriminatórias, seletivas e com regimes especiais de previdência para os camponeses, para os pescadores, por exemplo. Portanto, é uma imagem que é eloquente e que nos mostra que a herança da Revolução em 1974 é uma herança sombria, negativa, limitada. Não há Estado de Providência em Portugal até 1974, não há políticas sociais públicas redistributivas, não há Estado de Direito democrático e, por conseguinte, estava tudo por fazer, embora muitos países, nomeadamente europeus, democracias liberais e outras formas de regime, tivessem Estados de Providência construídos desde o final da Segunda Guerra Mundial, que, aliás, em 1974, estavam a conhecer a sua primeira crise histórica, acossados pelo neoliberalismo que estava a emergir na Europa e no mundo. Bom, em Portugal, em 1974, as especificidades do processo histórico, ou seja, a longevidade do sistema ditatorial, que era um fascismo à portuguesa, cheio de retórica social, podemos chamar assim, essas especificidades retardaram o acompanhamento das dinâmicas europeias no plano das políticas sociais e dos direitos sociais de cidadania. Eu quero vincar este conceito de direito social de cidadania, porque no sistema constitucional português ele está especialmente acautelado e tem sido um sedimento da democracia que é difícil de remover. Há uma série de garantias constitucionais em relação a estes direitos de cidadania. A queda da interminável ditadura corporativista de Salazar e Marcelo Caetano, que ocorreu a 25 de abril de 1974, estão aqui muitos estudantes e é importante fazer estas notas de rodapé, e a construção muito tardia, quase fora do tempo, de um Estado de Providência democrático, que ocorreu entre 1974 e 76, coincidiram no tempo com a primeira crise da social-democracia europeia, com o advento do neoliberalismo e com a redescoberta da economia social no espaço europeu. Ou seja, temos aqui vários nexos entre a contracorrente da história finalmente democrática de um país e o que estava a passar na Europa e no mundo. Parece que Portugal estava fora da história. Estou sempre a falar longe do microfone. Está aqui o Alcides a repreender, mas vais ter que repreender muitas vezes. Pronto. Ok. Quero salientar desde já um fenómeno muito saliente. Neste contexto revolucionário, foi uma festa, como disse o Chico Buarque, foi bonita a festa, pá. Foi uma festa revolucionária e é uma memória ainda hoje pujante em Portugal. Eu tinha 5 ou 6 anos de idade, portanto não me lembro praticamente de nada. Há um fenómeno que importa salientar. A afirmação das organizações e das práticas identificadas com o conceito de economia social e solidária ocorreu, nesse período, de uma maneira fulgurante, quer por influência de movimentos sociais associados ao processo revolucionário, sobretudo o cooperativismo e o associativismo de base popular, quer por estímulos dos sistemas públicos de provisão de bens sociais e de serviços sociais que a democracia começou a criar de uma maneira quase ansiosa, desesperada e muito rápida. Portugal cria sistemas de provisão de bens e serviços sociais entre 1974 e 79. O Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, é de 1979, fez agora 40 anos e está a ser acusado por instintos, dinâmicas furtivas de privatização que existem em todo lado. Na realidade, quero sublinhar este ponto e espero que compreendam, penso que isto é simples, a relação que se estabeleceu entre o Estado de Providência Democrático, que finalmente nascia em Portugal nesta época, e a economia social, nós chamamos social, esteve longe de traduzir um jogo de soma nula, foi uma relação virtuosa e muito complementar. E esta é uma especificidade, não é absolutamente original do caso português. Em França ela também existe, mas é relativamente original. Depois posso explicar isso melhor no debate. Na prática, e com base numa série de compromissos políticos, sociais e institucionais, em política e nos processos revolucionários os compromissos contam muito,
A criação de um sistema público e universal de proteção social acabou por estimular as mutualidades, as misericórdias, as cooperativas e muitas associações populares a desenvolverem também elas, num plano complementar à segurança social pública, um papel, uma dinâmica de ação social direta, em particular no campo da assistência. Ou seja, o Estado reserva a si próprio diretamente a previdência e reserva, cofinanciando as organizações da economia social, a assistência às instituições, digamos, particulares, à sociedade civil, podemos dizê-lo. Estes movimentos de estímulo, esta dialética, foram recíprocos do Estado para a sociedade civil e o seu contrário também. Depois do 25 de abril de 1974, essa relação dialética voltou em força e depressa se percebeu que nesta convergência de políticas, de instituições e de dinâmicas sociais podia estar o futuro da democracia portuguesa e o sedimento de políticas sociais democráticas. E foi assim. Dou-vos dois exemplos desta dialética que não foi sempre pacífica, teve tensões, teve conflitos, foram apaziguados sobretudo pelas garantias constitucionais. Na área da saúde, que hoje é mais disputada pelo setor privado e pelo negócio de privatização, ocorreu em 1974, em pleno governo, terceiro governo provisório liderado por Vasco Gonçalves, ligado ao Partido Comunista e um homem assumidamente marxista, que já morreu, houve uma medida de estatização de todos os serviços e equipamentos hospitalares. É chamada nacionalização dos hospitais. Mas essa medida foi muito conflitual, porque ela, na prática, estatizava todas as misericórdias que tutelavam todos os hospitais da rede nacional, exceto o de Lisboa, do Porto, de Coimbra e os hospitais militares. Estão a ver a tensão entre ideologia e dinâmicas estatizadoras e a tradição que havia nesta área. O próprio Estado e as políticas sociais que decorreram dos compromissos constitucionais estimularam, a partir da Constituição de 76, a criação de um setor solidário da economia social. É assim que o devemos definir no plano teórico e jurídico, e hoje é muito pujante, embora nem todo ele esteja em sintonia com os direitos sociais de cidadania ou alinhado com objetivos de reformismo social, como nós vimos nos últimos anos, durante o governo da coligação de direita, que caiu em 2015, coordenado por Passos Coelho. Foi o governo de coligação de direita que caiu, teve a Troika, o FMI, Banco Central Europeu, e agora temos uma coligação muito original de esquerda, chamada Geringonça. É uma coisa frágil, habana, mas não cai, e a esquerda, nas próximas eleições de outubro, vai claramente ganhar as eleições, e, portanto, Portugal, nesta altura, não estou a fazer marketing do meu país, parece, mas é um caso mais ou menos excepcional no contexto da União Europeia. Qual é a conclusão parcial que eu quero sublinhar? É esta, muito simples, e já perceberam com certeza. A institucionalização da democracia portuguesa trouxe consigo uma profunda transformação das políticas sociais e do próprio papel da economia social, que é inserido, as suas instituições são inseridas nas políticas sociais públicas. Essa mudança resulta na inclusão das entidades da economia social e das dinâmicas auto-organizadas da sociedade civil nas políticas sociais públicas. E esta foi uma opção política constitucional claramente inteligente. De alguma forma equilibrada, de concertação, que alguns sociólogos chamam neocorporativa, podemos chamar muitas coisas, mas foi uma opção eficaz, inteligente, sedimentar, claramente. Bom, vamos só ver aqui algumas figuras para vocês terem alguns dados macroeconómicos e macrosociais sobre o país, para perceberem este turbilhão, para entenderem o que é que se passou, sem vos maçar muito. Aqui temos alguns indicadores do crescimento económico entre a segunda metade do século XX, 1950 e 94. Portugal teve, durante o Estado Novo, e isto é muito difícil de explicar a alunos muito jovens de economia, uma golden age do crescimento económico que atingiu todas as periferias europeias, a Espanha, a Irlanda, a Grécia, basicamente. Foi um período de convergência económica e depois tem um período, após a Revolução de 1975,
de crise e recuperação, mais incerto, de desenvolvimento económico moderado, porque na verdade as revoluções têm um preço, e têm um preço de ineficiência económica conjuntural que é necessário assumir e que valeu muito a pena em Portugal. O que eu costumo dizer aos meus alunos de História Económica é que os indicadores do PIB e do crescimento não são tudo. Era necessário perguntar porque com aquelas taxas de crescimento nos anos 60 se saía e emigrava de Portugal a uma média de 300 mil pessoas por ano, porque havia miséria, havia pobreza, havia desigualdades, era um país muito pobre, não tem nada a ver com o que é hoje, embora as desigualdades sejam tremendas ainda hoje. O programa revolucionário é fulgurante, o movimento das Forças Armadas, MFA, tem este programa dos 3Ds, democracia, descolonização, desenvolvimento numa perspectiva económica e social, ou seja, desenvolvimento integral, chamemos-lhe assim, a descolonização africana do chamado Império Africano, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, era uma tarefa instante. O Salazar aí tinha razão, ou seja, a ditadura morreu abraçada aos restos do Império, isso é bem verdade, e este era o programa utópico do movimento das Forças Armadas, liderado pelas correntes marxistas e trotskistas da Revolução durante um tempo curto, o PREC, processo revolucionário em curso, que depois começou a ser parcialmente revertido com a Constituição de 76. É óbvio que a Revolução teve um preço, os choques externos e internos económicos foram estes, basicamente, o choque petrolífero de 73, conjugado com o choque da própria descolonização, que trouxe à sociedade portuguesa cerca de 600 mil retornados das colónias, que foram inseridos com algum trauma, mas com relativa facilidade na economia portuguesa, mas isso causou um impacto tremendo numa população de 10 milhões de pessoas. Imaginam que é acomodar, em pleno contexto revolucionário, 600 mil pessoas que não estavam bem com os efeitos disruptivos que a Revolução lhes tinha criado nas suas próprias vidas. Eram pessoas que viviam muito bem nas colónias e que tiveram que recomeçar a vida toda em Portugal. Portanto, imaginam os dilemas de tudo isso e depois a própria Revolução, o processo revolucionário em curso e a chamada transição para a democracia. Não é bem uma expressão gramsciana, é uma expressão da ciência política de que eu não gosto muito, porque a democracia já existe no 25 de abril de 74, mas depois há um processo de institucionalização de uma verdadeira democracia até à Constituição de 76. É curioso que a Constituição de 76, houve uma Assembleia Constituinte, é muito compromissória, muito equilibrada na maneira como consagra, estabelece, institui, vinca direitos sociais de cidadania. E pode ser surpreendente verificarem que a Constituição Portuguesa de 76 dizia no artigo 80º aquilo que diz ali, ou seja, a Organização Económico-Social da República Portuguesa assenta no desenvolvimento de relações de produção socialistas, mediante a apropriação coletiva dos meios de produção e solos, bem como dos recursos naturais e no exercício do poder democrático das classes trabalhadoras. Quer dizer, este programa não oferece nenhuma dúvida, é daquela época e, apesar de todas as revisões constitucionais que, entretanto, aconteceram, a Constituição Portuguesa, hoje, 2019, não removeu estas expressões socialistas, o que é bastante interessante, obviamente discutível, e não é por acaso no último governo de coligação de direita, a primeira reforma estrutural que a coligação queria fazer era uma contra-revolução constitucional, por razões óbvias, não é? Bom, se descermos lá para baixo, está ali também uma disposição interessante que molda as políticas sociais de que estou a falar. Todos os cidadãos têm direito à segurança social, artigo 63º, número 1, pertence ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado e descentralizado, ou seja, um sistema público de provisão de seguros sociais, e é por aqui que, na verdade, a economia social teve um papel complementar. Já vamos perceber isso olhando um pouco por dentro. Esta cronologia
podem ir lendo e podem perceber melhor a cadência e o ritmo da Revolução, é muito interessante verificar que boa parte destes marcos legislativos, institucionais, como agora se diz, configuram uma aliança estratégica entre Estado de Providência Democrático, políticas sociais de cidadania e o tal setor solidário da economia social. O tal triângulo mágico da democracia portuguesa tem sido, de facto, um pilar, ou conjunto de pilares da sustentabilidade democrática, se podemos falar assim. Esta é uma questão que me parece importante. Mas onde reparar nestes marcos institucionais, eu coloquei lá o partido, a força política, a ideologia que lhes deu origem, que teve a paternidade destes marcos, onde reparar que a partir de determinada altura, 1979, 1980, a década de 80, começa a haver uma dinâmica política ao centro do sistema político. Ou seja, boa parte destas instituições de política social foram obra de governos de centro-esquerda, na sua maior parte, que no espectro político português quer dizer Partido Socialista, ou de centro-direita, no espectro político português quer dizer Partido Social Democrata. Basicamente são partidos iguais, com uma ligeira diferença que vem do processo revolucionário. Foram partidos que se bifurcaram no processo revolucionário, mas que noutro país não teriam diferença entre si, não é? Mas nós sabemos, como portugueses, quais são as diferenças, e é verdade que nos anos 90, ambos os partidos, e sobretudo o social-democrata, se encostaram claramente e descaradamente ao neoliberalismo e à corrente internacional que vigorou, nomeadamente à terceira via, Tony Blair e toda essa tralha, digamos assim. Bom, a partir de 1974, o desenvolvimento fulgurante do movimento cooperativo, das associações populares e de um renovado cooperativismo socialista e autogestionário, esta dinâmica foi muito forte, foram acompanhados, então, de um reposicionamento das misericórdias e das mutualidades, que eram instituições muito antigas. Aliás, Portugal exportou as misericórdias para o Brasil, como bem sabem, e reconhecidas pelas comunidades locais. As misericórdias com alguma tutela da Igreja Católica, do Episcopado, e, portanto, houve uma tensão revolucionária entre as dinâmicas cooperativistas, de socialismo autogestionário, o associativismo de base popular e, por outro lado, as misericórdias e algumas mutualidades que tinham uma conotação pequeno-burguesa. Portanto, é uma tensão com uma luta, por vezes, violenta. Mas, como se verifica neste caso, no caso português e noutros casos, são ou foram os movimentos sociais que pressionaram a adoção de políticas sociais públicas. Ou seja, as dinâmicas foram nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo, mas basicamente dos movimentos sociais para as políticas sociais públicas. E isso é muito interessante em várias áreas, na educação, na saúde, na habitação. A Constituição de 76, creio que não estava ali referido, consagrava 3 regimes económicos e 3 regimes de propriedade. Um setor público de propriedade, um setor privado de propriedade, também lá estava, e um setor cooperativo e social. E neste setor cooperativo e social abrangiam-se todos os subsetores da chamada ou futura economia social, portanto, as cooperativas, as misericórdias, as mutualidades e por aí fora. Em 1984, isso está ali devidamente assinalado, houve um marco institucional em Portugal que tem similitudes com a França e em parte com a Espanha, mas Portugal neste aspecto até foi adiante. Foi uma lei de bases da segurança social, foi obra do governo do Bloco Central, a única vez com um governo chamado Bloco Central, portanto Partido Socialista e Partido Social Democrata, liderado por Mário Soares. Ou seja, um consenso político estabelecido ao centro, estabelece uma lei de bases da segurança social e assume que a economia portuguesa não criava riqueza suficiente para um sistema tão ambicioso de seguro social. E o que é que faz basicamente essa lei? Reparte responsabilidades entre o Estado e as organizações
da economia social, num sistema complementar de política pública que tem funcionado muito bem até hoje. Vamos olhar um pouco por dentro, sem perder muito tempo, como é que esta economia social, vamos avançar, isto não é muito importante, e está uma cronologia da adesão à Comunidade Económica Europeia, portanto Portugal adere em 1985-86, depois em 99-2002 à União Económica e Monetária, portanto vai fazendo uma transição para as políticas europeias em termos de Comunidade Económica e depois de União mais tarde, que também puxou algumas destas políticas sociais para uma esfera mais liberal, mais mercantilista, e disso podemos falar. Olhando por dentro estas organizações, as cooperativas, verificam neste gráfico toda esta informação é inédita e foi trabalhada por mim e pelo David Pereira neste livro recente que o Alcides mostrou. Verifica-se que o setor do cooperativismo é um setor fulgurante no contexto revolucionário, o que não espanta. Aliás, como viram há pouco e eu referi, a própria Constituição consagrava a forma cooperativa de propriedade como uma espécie de forma alternativa entre o público e o privado, o que é muito interessante do ponto de vista da engenharia jurídica e constitucional e, na verdade, beneficiando dessa vontade revolucionária de instaurar uma sociedade socialista em Portugal, o cooperativismo toma na Constituição de 76 um lugar semelhante ao dos grandes problemas nacionais, tanto quanto as liberdades públicas e os direitos sociais de cidadania. Ou seja, o direito à constituição de cooperativas é uma questão central no dispositivo constitucional e no discurso, nos movimentos sociais, tão importante quanto as liberdades públicas e os direitos sociais de cidadania. O movimento de criação de cooperativas tem aquele crescimento explosivo no contexto revolucionário. Só durante o PREC são legalizadas em Portugal cerca de 3 mil cooperativas, ou seja, Portugal é um país pequeno e, portanto, 3 mil cooperativas é um movimento fulgurante. Boa parte das cooperativas, se olharmos o que é que aqueles números querem dizer em meados dos anos 90, quando a Revolução já era uma memória quase distante, vemos que 30% eram cooperativas agrícolas, o segundo ramo era a habitação, 15%, os serviços, 14%, e as cooperativas de consumo, cerca de 10%, ou seja, uma distribuição por esta ordem, e o cooperativismo agrícola ainda dominante. Agora, houve uma questão muito importante no processo revolucionário, que foi o processo de reforma agrária. As unidades coletivas de produção no Alentejo, no Ribatejo, nas zonas de grande propriedade. E essa questão foi muito importante porque houve uma certa hesitação do legislador relativamente a considerar as UCPs, unidades coletivas de produção, cooperativas de direito ou de facto. E, na verdade, a memória da reforma agrária, que em 1978 já estava a ser revertida pela lei, aliás, por um ministro que hoje é um grande sociólogo, António Barreto, foi ministro da Agricultura na época, é interessante essa vinculação do cooperativismo agrário às unidades coletivas de produção lançou até hoje um ónus ideológico sobre as cooperativas. Quando se fala de cooperativas em Portugal, isso é revolução, isso é comunismo, isso é uma coisa datada, o que é bastante estigmatizante e não corresponde à realidade. Podem perguntar, e as políticas europeias? Política agrícola comum, política de pescas, política de mercados, como é que dialogou com o setor cooperativo? Aí houve uma espécie de cooperativismo europeu que foi favorecido, sobretudo na área agrícola, mas que empurrou as cooperativas para a área do direito comercial e para uma identidade muito mais mercantilista. E hoje há uma guerra nas organizações cooperativas, uma guerra que é travada, antes de mais, pelas subtilezas jurídicas entre cooperativismo, por assim dizer, autêntico, sem fins lucrativos ou redistributivo, e o cooperativismo mercantil das empresas sociais, que têm imenso dinheiro da União Europeia, porque há dispositivos da União Europeia que estão a empurrar estes setores autogestionários, cooperativistas, da dita economia social para a esfera do mercado. E isto é uma tensão muito viva. Há um grande autor sobre estas questões, além do Paul Singer, que toda a gente aqui conhece.
há um grande autor europeu, talvez o melhor sobre estas questões, que é o Jean-Louis Laville, que tem livros muito interessantes sobre estas questões. Penso que um já está traduzido no Brasil. Bom, há uma conclusão parcial que eu quero deixar convosco, não sei se ainda tenho uns minutos, que é importante estabelecer e vincar. Atualmente, hoje, 2019, com uma cadência bienal de 2 em 2 anos, o modelo de cooperação institucional previsto nas leis do Estado e nas políticas sociais, ou seja, o modelo de cooperação entre Estado Social e economia social, é reativado mediante acordos de cooperação, através dos quais as instituições da economia social, todas, ou seja, as cooperativas, as associações, as mutualidades e as misericórdias, são cofinanciadas pelo Estado. E, portanto, há um modelo de complementaridade e de financiamento dos equipamentos sociais, das práticas, dos serviços que se prestam à sociedade, que é cofinanciado pelo Orçamento de Estado. Portanto, o Estado transfere para estas organizações, partindo do princípio de que essa mediação permite gerir melhor as políticas sociais públicas e chegar, penetrar nos problemas sociais reais. E podemos dizer que este esquema globalmente funciona. Isto equivale a cerca de 5% do Orçamento de Estado para proteção social, portanto é muito, do ponto de vista relativo, e este modelo de cooperação e este sistema de cidadania social assente numa cooperação contratualizada entre segurança social ou políticas sociais públicas e organizações da economia social, configura um modelo de Estado social assente num triângulo de alguma forma distorcido: Estado, mercado, sociedade civil, não é? Que me parece que tem funcionado. Vamos só espreitar as misericórdias, ou seja, o número é muito estável. Portanto, as misericórdias do período da Revolução são as mesmas herdadas do período do Estado Novo. Elas passaram um mau bocado no tumulto revolucionário porque foram muito conotadas com o assistencialismo do Estado Novo corporativista e, portanto, muitas tiveram mesas ocupadas por trabalhadores, foram apodadas de autoritárias, etc. Mas depois a Conferência Episcopal, os bispos católicos, reagiram de uma maneira quase contra-revolucionária, e é curioso ou é significativo que tenha sido o Partido Socialista, através de Mário Soares, a acalmar essa relação com o setor solidário da economia social, restituindo às misericórdias um papel importante nas políticas sociais públicas. Uma espécie de consensualização pós-revolucionária que integrou as organizações que tinham uma herança e uma identificação muito pouco revolucionária, muito pouco conotada com os movimentos sociais novos no sistema de política pública. Por fim, as mutualidades. As mutualidades em Portugal, tal como no Brasil, a Cláudia Viscardi tem estudado muito bem, o Ronaldo Pereira de Jesus também, professores de Juiz de Fora que talvez conheçam, têm estudado muito bem este setor no Brasil. As associações mutualistas em Portugal e no Brasil eram essencialmente associações de socorros mútuos, com uma grande tradição no período liberal, republicano e com uma herança trabalhista muito importante. Mas quando acontece a Revolução em Portugal em 1974, as associações de socorros mútuos estavam praticamente moribundas e não protagonizaram nenhum dos movimentos sociais do período revolucionário. Ou seja, os protagonistas dos movimentos revolucionários, dos movimentos sociais, daquele fulgor da Revolução, foram as cooperativas, foram as associações recreativas, as associações populares. Foi o associativismo difuso, essa infantaria associativa e não propriamente as grandes mutualidades. Além disso, o mutualismo estava muito preso às suas memórias lendárias, não se embrenhou nas tais dinâmicas revolucionárias e sofreu muitas vezes, por parte dos setores coletivistas e autogestionários, o estigma, a acusação de um estigma pequeno-burguês do qual não se desembaraçou. Portanto, as mutualidades nunca mais voltaram a ser o que são em Portugal. Hoje há um reposicionamento de negócio
mercantil no setor da terceira idade e da saúde. São negócios, obviamente, com potencial de crescimento imenso, mas essa situação tem estado regular. Para concluir, sem dizer muito e sem dizer tudo o que gostaria de dizer, mas nunca é possível, fica para a nossa conversa e debate. Embora instituída tardiamente em Portugal, ou seja, em 1974, nos anos 70 e contra a corrente internacional, nos anos 80 e nos anos 90, a segurança social em Portugal torna-se um espaço de competição e de complementaridades que obrigou muito a definir o papel e os limites das organizações e das iniciativas privadas, nomeadamente do mutualismo. Paulatinamente, nos anos 80, nos anos 90, mas logo com esse compromisso constitucional de 76 que nós verificamos, as políticas sociais da democracia portuguesa articularam previdência e assistência, reconhecendo-as como um direito social de cidadania ou como direitos sociais de cidadania. A sociedade civil do welfare, podemos usar este conceito, foi complementar do welfare state, entretanto construído. Durante a Revolução e nos anos de turbulência económica se lhe seguiram, marcados por inflação, depreciações da moeda, crises da balança de pagamentos, duas intervenções do FMI que nós tivemos em 1978 e 1983, as aspirações e protestos populares em torno de direitos sociais básicos, como a habitação, a saúde e a cultura, tinham dado um impulso extraordinário ao movimento associativo que nós podemos enquadrar na economia social. No entanto, com alguma visão de futuro muito negociada e de compromisso entre várias forças, a partir de 1976, o campo da assistência social, posteriormente reunido no Estatuto das IPSS, reivindicou um reconhecimento especial do Estado. E, como disse, nesse processo de complementaridade, a Lei de Bases da Segurança Social de 1984 foi muito importante. Se durante a ditadura de Salazar e de Marcelo Caetano as políticas sociais tinham sido eminentemente assistencialistas, corporativistas e obcecadas com a ordem pública, tendo o Estado assumido apenas um papel supletivo nas políticas sociais, a Constituição Democrática de 1976 e o sistema de segurança social que dela resultou atribuíram claras responsabilidades ao Estado. Na democracia portuguesa prevaleceu uma concepção de cidadania social e de solidariedade democrática assente na redistribuição de rendimentos e na garantia de mínimos sociais. Penso que esse tem sido o principal substrato da democracia portuguesa. Muito obrigado. Muito bem. Nesse momento, então, eu passo a palavra para o público, se tiver algum interesse, fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta, algum comentário. Primeiramente, meu nome é Rafael, sou aluno da Universidade de Brasília. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, que é algo que talvez seja um senso comum, que país em que você tem uma ditadura que acabou de maneira revolucionária, ou por força do povo, como foi em Portugal, como foi talvez no Chile, ou até mesmo na Argentina, você tem pouco dessa herança de um flerte com uma volta de uma ditadura, como acontece às vezes na população brasileira, às vezes acontece na população espanhola. E eu queria saber se isso tem realmente uma relação, essa ruptura brusca de uma ditadura, ela ajuda numa herança democrática, e se a gente consegue ver isso hoje, ou se talvez não tenha nada a ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Para ajudar a vossa reflexão, eu coloquei aqui uma frase de um colega que alguns conhecem, o Luciano Amaral, que é muito interessante. É muito interessante e é de alguma forma estimulante, porque podem ter pensado, como aliás referiu, que aquilo que eu apresentei parece uma quadratura do círculo, ou seja, como é que se fez tudo isto? Quer dizer, nada disto é perfeito, isto é muito imperfeito, houve muitas tensões, muitos conflitos, mas olhando o essencial, e
quando nós comparamos com países que estão numa situação, de facto, difícil, com a democracia à beira do abismo, é isso que se passa, não é? O Brasil, quer dizer, deixa-me tomar esta posição aqui clara, para não haver ambiguidades. De facto, convém preservar o essencial. E as sociedades precisam, em momentos difíceis, de fazer escolhas essenciais, não é? No caso português, globalmente, o trajeto da democracia correu bem e este sedimento de políticas sociais públicas tem sido o principal sedimento, não é propriamente um outro. É claro que a adesão à Comunidade Económica Europeia, à União Europeia, trouxe um outro tipo de estruturação de fora para dentro, que nem sempre é muito favorável ao reformismo social e que neste momento tem muito mais forças neoliberais de mercantilização do que propriamente de obediência a esta herança. Agora, em relação à sua pergunta, eu preferiria claramente que o Estado Novo tivesse caído muito antes. Ou seja, teria sido bem melhor para a trajetória de desenvolvimento de Portugal que o Estado Novo não tivesse durado aquela enormidade, que é uma bizarria difícil de explicar. Aliás, a historiografia do Estado Novo, a grande questão, e será sempre a grande questão, é explicar o enigma da longevidade. É que aquilo dura tanto tempo, não é? Tanto tempo. Como diz o Fernando Rosas, talvez o principal historiador do Estado Novo, a arte de saber durar. Quer dizer, o Salazar, de facto, geriu a longevidade do regime de uma maneira bastante eficaz na lógica do próprio regime, embora depois do fim da Segunda Guerra Mundial, as razões mais profundas da persistência de uma ditadura fora do tempo, a portuguesa e a franquista foram as principais, tenham estado evidentemente relacionadas com a Guerra Fria, com o papel dos Estados Unidos, com todo um sistema geoestratégico. Isso não explica tudo, mas explica muito, sobretudo. Agora, eu penso que a ruptura revolucionária, do modo como ela aconteceu em Portugal, muito embasada, como vocês dizem, em movimentos sociais que tinham um compromisso muito forte com a dinâmica e o projeto revolucionário, isso foi a chave. Foi a chave porque estava tudo por construir. E houve uma espécie de recusa espontânea, liminar e contundente, massiva, da herança salazarista. O regime estava podre. Completamente. Ele não tinha nenhum apoio popular nos anos 70 e já em final dos anos 60, com as guerras ditas coloniais em África, o tinha perdido. Porque o salazarismo é genericamente popular e tem um apoio mais ou menos maioritário até meados dos anos 50. E isso é intrigante. É intrigante. O primeiro abalo sísmico na ordem autoritária do regime é com a campanha presidencial de 1958, do célebre general Humberto Delgado, que exerce um abalo e é um despertador de consciências. Na verdade, quando se chega a 1974, o projeto revolucionário do Movimento das Forças Armadas, que é um grupo de oficiais do Exército politizados na Guerra da África, que tinham um compromisso com um programa revolucionário muito claro. O programa é claríssimo, ou seja, democratizar, descolonizar e desenvolver. E desenvolvimento formulado na dupla acessão do desenvolvimento económico e social. E, portanto, há um compromisso das forças militares, é um golpe militar revolucionário que dá origem à Revolução, acompanhado nas ruas de movimentos sociais que são quase simétricos nas suas aspirações de mudança estrutural do país. E, portanto, a ruptura revolucionária foi extraordinária. Foi um encanto revolucionário, não é? Aliás, foi uma espécie de terceira vaga, ou última vaga de democracias na Europa, e muita gente que veio fazer um tirocínio revolucionário para Portugal. Quantos sociólogos franceses, por exemplo, não vieram a correr fazer trabalho prático de observação do laboratório social que estava a acontecer em Portugal? É muito interessante, porque era fora do tempo. Quer dizer, uma revolução democrática, de base socialista, com um programa hegemónico, claramente comunista no primeiro tempo, num país da periferia europeia, isto era extraordinário.
Agora, eu concordo consigo, na verdade, as bases institucionais da transformação que havia para fazer, apesar das dificuldades macroeconómicas que eu ali mostrei muito rapidamente, tiveram que ser feitas, porque havia um consenso social para que elas fossem, na verdade, feitas. Começa a haver uma espécie de contra-revolução na própria Constituição de 76, mas ela é muito moderada. Não é propriamente uma contra-revolução. É a gestão de equilíbrios e de consensos que é necessário numa transição para a democracia, depois de uma transição revolucionária que, obviamente, eram paredes que se abriu, mas que teria que se fechar, evidentemente. Não sei se eu respondi. Então, mais alguém? Eu pergunto ao colega se nos faz a gentileza de talvez comentar um pouco sobre a posição relativa da geringonça em relação a esse histórico, ou se não isso, um outro tema que passou rapidamente, mas a tensão do cooperativismo com o que é, vamos dizer assim, a política social da União Europeia, ou se quiser, o neoliberalismo alemão, né, o ordoliberalismo alemão. Se o colega comente o Jeremy Corbyn. Afinal de contas, está tratando assim, de uma situação de crise da terceira via, e o caso britânico parece, nesse exato momento, segundo semestre de 2019, o mais emergente, mais urgente. Muito obrigado. Essas perguntas são muito interessantes e muito difíceis. Neste momento, em Portugal, há uma situação política original, surpreendente, que dificilmente se irá repetir, que é chamada geringonça, ou seja, uma coligação de incidência parlamentar entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido jovem, urbano, de uma esquerda mais ou menos radical, onde estão muitos trotskistas, a maioria dos trotskistas, e onde está muita gente nova da esquerda do Partido Socialista. Da esquerda do Partido Socialista. Só para entenderem esta geometria difícil. E como o Partido Socialista não teve maioria absoluta, aliás, até perdeu as eleições por uma margem muito curta, mas teve um maior número de deputados, não podia formar governo, e formou-se esta coligação histórica. Isto tem muito significado político e social, porquê? Porque o Partido Socialista e o Partido Comunista em Portugal odeiam-se. E isto vem do processo revolucionário. E, portanto, não era nada provável que houvesse uma coligação onde os comunistas estivessem. E dentro do Partido Comunista, eu tenho muitos amigos que lá estão, houve uma imensa discussão e muitas divisões sobre esta opção. Foi muito difícil para o Partido Comunista essa opção. A posição da geringonça neste histórico é de valorização da herança revolucionária. Eu disse-vos há pouco, sem surpresa, que o governo de coligação de direita queria rever a Constituição. Retirar todas as marcas de socialismo autogestionário, coletivista, socialismo em geral, por democrático ou reformista que seja da Revolução. E, portanto, é natural que uma coligação de esquerda, onde estão os comunistas e o Bloco de Esquerda, seja muito fiel a esta herança revolucionária. Houve uma revalorização simbólica, política e social da herança da Revolução. E para isso contribuiu muito o trauma e a recusa da sociedade portuguesa relativamente às políticas da coligação de direita e da intervenção recente do FMI. Foi um período muito difícil em Portugal. 2011, 2015, um período muito difícil, que neste momento não tem retorno tão cedo, não vai ter. Há neste momento uma campanha eleitoral a decorrer, com eleições dia 6 de outubro, e a esquerda vai ganhar claramente. A dúvida neste momento é por quantos ganha a esquerda, qual é a margem. Portanto, isto é interessante. Relativamente à situação da Europa, essa questão é muito importante, porque na União Europeia há hoje um conceito, certamente conhecem isso, há um conceito hegemónico nas políticas sociais da União Europeia, com muitos fundos
agregados a tudo isto, que é o conceito de inovação social. Converter todo o cidadão no empreendedor social, as empresas sociais e uma tentativa de transformar, através de financiamento europeu, o setor cooperativo, ainda minimamente autogestionário, a empresas sociais lucrativas. Isto é um perigo tremendo de desconfiguração da economia social e da herança cooperativista. Neste momento, muitas cooperativas em Portugal e noutros países, em Espanha, na Itália, em França, atravessam este dilema da sua própria desconfiguração. E uma técnica velha das políticas públicas através do direito é empurrar as cooperativas para a área do direito comercial, ou seja, equipará-las a sociedades comerciais, com fins capitalistas. Isto é a forma mais eficaz de as desconfigurar. Esse debate europeu, Corbyn tem comentado bastante e tem fustigado o ordoliberalismo alemão, a herança muito má que, na verdade, no Reino Unido teve a chamada terceira via do Tony Blair, servida a preceito do Anthony Giddens. Nós tivemos isso em Portugal. Conhecem certamente o António Guterres, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi Primeiro-Ministro de Portugal pelo Partido Socialista nos anos 90 e a política do Partido Socialista liderada por ele na altura foi seguidista em relação ao que Blair fizera na Inglaterra. Portanto, nós tivemos isso. Agora, neste momento, há uma necessidade, parece-me a mim, de reinvenção do trabalhismo, não só na Inglaterra, onde está difícil, porque aquele homem vagamente louco ocupou o poder e nós assistimos à primeira suspensão de parlamentos, temporária de parlamentos, num país europeu e para mais no país que é suposto ser a mais modular das democracias. Isto é bizarro. Todos os proto-fascistas ainda não suspenderam parlamentos, mas o Boris Johnson já o fez, não é? A seu jeito. Isto, portanto, é bizarro, é completamente bizarro, mas há necessidade de reinventar o trabalhismo. Eu não sei se vai ser o Corbyn, espero que sim. O Corbyn é muito radical, tem muitos anticorpos na sociedade britânica, não tem um grande reconhecimento na União Europeia. A União Europeia, neste momento, está numa crise de legitimidade muito difícil. Acabou de eleger uma comissária europeu de muito má qualidade, alemã. Reparem no absurdo, ainda ontem disse isso numa fala que aqui tive. Uma das primeiras medidas desta senhora van der Linden, Presidente da Comissão Europeia, tem uma responsabilidade extraordinária. Foi mudar o nome da pasta Migrações, que é só a pasta mais importante neste momento na política europeia, juntamente com as alterações climáticas, para pasta do modo de vida europeu. Reparem como isto é absurdo e é levemente fascista, não é? Não pode. Quer dizer, portanto, reparem, a União Europeia está muito distraída na sua burocracia de Bruxelas e tem muitos dispositivos neoliberais que depois são traduzidos em fundos que distribuem dinheiro e atiram dinheiro para cima dos países, procurando forçar a marcha de determinados conceitos. O conceito de empresa social e de empreendedor social está a fazer um caminho muito rápido na Europa e isso é muito perigoso, porque é claramente um caminho de mercantilização de todas estas dinâmicas que são diferentes em todos os países daquilo a que nós podemos chamar de economia social e solidária. Mais algum comentário, uma pergunta? Então, eu gostaria de agradecer, Álvaro, pela tua exposição, tua brilhante exposição. Muito obrigado por compartilhar conosco, estar aqui. Já falei no começo, repito, estar na abertura do nosso evento, aqui em Criciúma. Ter um prazer enorme estar aqui conosco. Agradecer também o público que ficou, e dizer que é uma honra muito grande recebê-lo aqui e poder compartilhar conosco. Vocês querem fazer alguma fala final? Querem fazer um agradecimento também? Eu é que agradeço, foi uma honra. Obrigado. Nós estamos todos cansados, todos. Agradeço muito aos colegas. Têm sido dias muito felizes aqui em Criciúma. Muitos velhos e novos amigos. E agradeço também a atenção dos estudantes
e a questão. Muito obrigado.